conta de luz da sua casa ou do seu empreendimento? Valorizar o seu imóvel e contribuir com o meio ambiente? Então agora você pode fazer tudo isso com a SM Energia Solar. Com a energia solar você tem a sua própria energia e ainda reduz seu custo em até 95%, contribui para o meio ambiente e para seu bolso. Você gostaria de fazer um orçamento sem compromisso? Ligue 839-9653-1200. SM Energia Solar, um empreendimento Milene Oliveira e Yasmin Moraes. 95. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos. No mesmo caminho, na mesma emoção, na mesma alegria, na mesma canção. É a rádio do povo, do seu coração. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos, vamos a mil. Vamos juntos. 95 e você. Vamos juntos falar, vamos juntos ouvir, vamos juntos torcer, juntos refletir, vamos agitar, vamos juntos crescer, vamos reforçar nossa amizade. Vamos juntos, vamos juntos, vamos a mil. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Vamos a mil. Deixa eu mandar um abraço para todo esse Cariri da Paraíba, obrigado pela audiência, né? Você que está em casa, você que está acompanhando a nossa programação, não é verdade? O nosso carinho é muito grande, né? Toda tarde, finalzinho de tarde, né? Começo de noite, todo mundo já sabe da nossa programação e já começa a ligar o rádio para ficar bem informado, uns dizendo, não, vamos ligar ali no Vamos Juntos, para a gente ficar bem informado, não é verdade? Tanto os amigos da cidade, quanto os amigos da zona rural, por onde a gente passa, a gente recebe, padre, os melhores elogios, né? De pessoas que acompanham aqui a nossa programação e querem ficar bem informado. Vamos dizer que Camalaú realiza nos meses de agosto e setembro, Carla, ações alusivas ao mês da juventude. O governador da Paraíba divulga número de vagas para concurso da CAGEPA. Hoje quem participa conosco é o padre da Elson Moura. Isso mesmo, agora 5h33. Olha, há exatamente um mês, a criança de 8 anos, a Ana Sofia, né? A gente já começa falando desse caso que está tomando conta do noticiário brasileiro. Ela desapareceu na cidade de Bananeiras, aqui na Paraíba. Várias buscas já foram realizadas, César, mas ainda não há nenhuma linha de investigação concreta. Uma carta anônima enviada à TV Correio aqui no estado sugeriu que ela teria sido levada para São Paulo. A equipe da emissora entrevistou a mãe de Ana Sofia, a Maria do Socorro, que demonstrou esperança de encontrar sua filha com vida, apesar da angústia do desaparecimento. Desde a denúncia do sumiço, uma força-tarefa composta por policiais, bombeiros e agentes estão realizando buscas intensivas lá em Bananeiras e em várias cidades da região. Ainda assim, a mãe continua, acreditando que a criança Ana Sofia está viva e expressou sua fé em Deus para trazê-la de volta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. As investigações estão em curso, mas até o momento nenhuma confirmação oficial dada pela polícia. Olha que é a polícia militar, a polícia civil, né? Investigadores estão tomando conta desse caso, mas até agora nem um caso. Mas vamos pedir a Deus, como a mãe falou aí, que logo vamos ter uma boa notícia dessa garotinha Ana Sofia, que desapareceu em Bananeiras, aqui na Paraíba. Agora 5h34. Olha, dando sequência aqui a nossa série de entrevistas aqui no nosso Vamos Juntos, hoje a gente vai receber, aliás, já estamos recebendo, né? Uma pessoa muito especial aqui da nossa comunidade. Eu estou falando do padre Daelson Moura, nosso querido e estimado amigo, né? Essa criatura maravilhosa. Padre Daelson, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no nosso programa, né? Onde as pessoas vão saber um pouco mais de sua vida, de seus trabalhos sacerdotais. E vamos falar também de gastronomia e no finalzinho a gente vai dar uma pitadinha falando sobre política. Boa tarde, César, Alexandre, boa tarde, Carla e ouvintes. Eu começo agradecendo a Deus e agradecendo por participar também desse programa de tamanha audiência e dizer que é uma alegria, né, a gente poder conversar com os paroquianos, conversar com os ouvintes. É muito bom, a comunicação é muito importante na vida dos homens que evangelizam,
O Papa tem uma frase muito bonita, o Papa Francisco, ele diz: comunicar é amar. Por isso todos nós que temos esse trabalho de evangelização, nós precisamos sempre estar nos comunicando. Antes de começar o programa, o prefeito Hélio Duarte mandou um abraço para o Padre Naelcio. Sabia que o Padre Naelcio vinha estar aqui hoje no programa, ele que acompanha o nosso programa. Padre enviou um abraço ao Padre Naelcio e o padre imediatamente fez questão de enviar uma mensagem, né, Padre? Quero retribuir a mensagem do excelentíssimo senhor prefeito e pedir que Deus continue abençoando também o seu trabalho nesta cidade como gestor, como pessoa que procura proporcionar dias melhores para o povo dessa cidade. Que Deus abençoe o trabalho do nosso querido prefeito. E a gente vai começar aqui também parabenizando, né, o Padre Naelcio, que vai fazer amanhã, nessa sexta-feira, né, 12 anos de ordenação presbiterial e hoje vai realizar também a missa, né? Hoje é a missa em ação de graça, né, Padre? Hoje, eu vou celebrar hoje por conta que a quinta-feira aqui em Sumé, na nossa paróquia, há uma participação maior dos fiéis, já é uma missa tradicional, e como a carta aos Hebreus diz que o padre é tirado do meio do povo e é devolvido para o povo. Então, o sentido maior do sacerdócio é estar com o povo e é celebrar com o povo. Por isso que eu achei mais importante celebrar hoje, porque teremos um número maior de fiéis. Isso. Então será uma alegria maior encontrá-los na igreja, poder compartilhar esse momento de alegria da minha vida, de gratidão pelos 12 anos de vida presbiteral, como também comigo foram ordenados 6 padres. Então eu tenho certeza que cada um desses sacerdotes que foram ordenados também estão vivenciando essas alegrias. Muito bem. Então já fazer o convite, né? Para a missa, logo mais a partir das 7h30. 7h30 da noite, muito bem. Eu convido com muito carinho a todos os paroquianos, né? Aqueles que puderem se fazer presentes, será uma alegria celebrar com vocês esse momento, como também os que não puderem. Eu peço também uma oração por mim. Lembre-se desse servo, desse sacerdote, e faça uma oração por mim também, que será uma alegria estar presente no coração de cada um de vocês. Você acompanha no rádio, acompanha também através da nossa página no Facebook. Vamos para o comecinho, padre. De onde veio o Padre Naelcio? Quais as suas origens? De onde vem esse carisma que tanto se assemelha ao povo sumense? É verdade que o senhor é agricultor também, padre? Sim. É fazendeiro forte não, mesmo? Fazendeiro aí já é uma hipérbole, já é um exagero. Mas, olha, eu nasci em Frei Miguelinho, região agreste setentrional. Mas saí de lá muito novo. Com 3 anos de idade, meus pais vieram morar no sítio Ponta Direita. Uma parte é município de Ituparetama e a outra de São José do Egito. Então eu me criei em 2 fazendas. Realmente a minha vida foi totalmente trabalhando como agricultor. A origem do campo mesmo. Né? Aquele homem telúrico que ama o campo, não é uma pessoa bucólica, que gosta muito da natureza, das plantas. Se eu fosse usar aqui as adjetivações para esse momento, seriam muitas, mas graças a Deus foi criado nesse ambiente, né, também entre gados e ovelhas, e isso daí foi me incentivando depois para que eu sentisse o desejo também de me tornar padre. Há quanto tempo o senhor está aqui em Sumé? E há quanto tempo o senhor é padre? Como foi já dito pelo convite, né? Amanhã completarei 12 anos de sacerdócio. Agora, eu passei por aqui como diácono no período do padre Haroldo. Padre Haroldo. Eu cheguei aqui como diácono. Sim. Depois que eu fui ordenado presbítero, aí normalmente, né, como saiu agora o padre Douglas também, normalmente o bispo, quando ordena o padre, é difícil ele ficar na mesma cidade, aí há sempre uma mudança. Então, sim, como o padre Douglas foi para Campina Grande, eu fui trabalhar em Barra de Santana, mas lá eu fiquei pouco tempo, eu fiquei talvez quase 2 meses
foi uma passagem relâmpago. Então, mas aí eu fui transferido para Picuí, onde está a Padre Claudeci agora. Então eu passei quase 5 anos em Picuí. A sua primeira missa? Minha primeira missa foi em Monteiro. Na cidade de Monteiro. Minha primeira missa. Terra. E eu tenho uma gratidão muito grande, não posso esquecer da minha primeira missa. Eu sempre, às vezes eu digo isso quando estou celebrando. Deus concedeu-me a graça de celebrar a minha primeira missa no aniversário de mamãe. E ela, claro, ela estava com saúde, ela participou bem. Então, deve ser assim um motivo de alegria muito grande para um padre celebrar a primeira missa no aniversário da mãe dele. Então, Um presente, né? é Possível um presente de Deus. Para mim, para ela, eu até não me aprofundo muito para não me emocionar, porque ela já está com Deus e a gente sofre sempre quando lembra, não é? Ô padre, o senhor acompanhou a transição entre Padre Paulo e Padre Haroldo. Como foi essa experiência para o senhor? Quando eu conheci Padre Paulo, vez por outra, ele ia para o seminário. Ele sempre ajudou muito também o seminário diocesano. Ele dava donativos, ele ajudava muito o seminário. E eu estive aqui já próximo ao término da vida de Padre Paulo, porque o padre que me enviou para o seminário foi o Padre Adivar de Moraes, pároco de Monteiro na época. E Padre Adivar tinha uma grande amizade também com o Padre Paulo. E vez por outra ele vinha fazer uma visita a Padre Paulo e às vezes eu vinha acompanhando o Padre Adivar. Pois não. Então eu tive esse momento também de acompanhar, mas aí eu estive também no sepultamento do Padre Paulo, eu estive aqui, eu era seminarista ainda. Certo. Estive naquele momento, mas alguns momentos, como eu falei, mas ele já estava ficando com a saúde dele comprometida, então foram assim quase próximo aos finais dos dias dele, do encerramento da vida dele aqui na Terra, que eu conheci. Muito bem, estamos conversando com o Padre Haroldo, se você quiser aliás, Falando de Haroldo, né? falando de Haroldo, se você quiser acompanhar a nossa programação depois, você vai na nossa página do Facebook. Quem estava doido para escutar a nossa entrevista era o Beto Batinga. Quando eu disse ontem que ia conversar com o senhor hoje, ele disse, mas rapaz, eu estou viajando hoje, mas eu vou acompanhar pela internet, né? Até bom porque eu vou cobrar aqui no ar agora. Ele está me devendo um vinho ao enólogo. Então, no momento que ele se encontrar agora, ele já vai vir trazendo um vinho, porque promessa é dívida. Meu abraço, meu querido. Ô padre, o seminário, vamos falar do seminário, né? Como foi essa sua trajetória e o tempo de preparação no seminário do padre? Como foi o despertar do senhor, né? Também para como surgiu? Olha, na verdade, eu muito novo, eu tinha muita vontade de ser padre, mas como eu falei, voltando agora à ponta direita de novo, porque eu vim, a ponta direita ali, que pertence à diocese de Afogados da Ingazeira. O bispo que marcou muito a minha vocação também foi Dom Francisco Austrégésilo, que já é de saudosa memória. E o atual bispo de Afogados é Dom Egídio. Na época, ele era o padre que eu ia para a missa em companhia de minha mãe. Por eu ser o filho mais novo, né, o caçula da família, então eu sempre fazia companhia à minha mãe. A gente ia para a missa, era uma vez por mês, em Bonfim. Sim. Bonfim é distrito de São José do Egito. E eu, quando olhava o padre celebrando, aquilo ardia em meu coração. Parecia o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus. Eu ficava olhando, ficava pensando, mas eu era muito tímido, muito vergonhoso. Só observava. Só observava. Quando eu estava na escola, que terminei no sítio, naquela época só se ensinava até a 4ª série, eu procrastinei também meus estudos. Eu passei muito tempo, tive que interromper meus estudos, por isso que eu já fui ordenado padre com 42 anos. E eu entrei no seminário com 33 anos, a idade de Cristo, como a gente fala. Então, foi por isso, porque eu tive que interromper meus estudos. Mas eu já, muito novo, eu já trazia esse desejo. Mas a história, onde eu cresci, estudos interrompidos, foi por isso que demorou tanto. Tô entendendo. Mas deu certo no final, tá vendo? Graças a Deus, deu certo. Isso. Olha, são 5h45. Agradecer a audiência dos amigos que estão acompanhando a nossa programação, nosso carinho muito Pelo grande. Facebook, né? Pelo Facebook, acompanhando né? aqui, deixa eu registrar bem rapidinho a audiência. Fica à vontade. Fábio Rocha,
Carol da Pascom também está acompanhando, Marcão aqui de Sumé, Neide Barros, o nosso ouvinte também, Damião Brito, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais aqui está acompanhando, Inádia Souza, Edileide Rodrigues e também o Jocílio Silva. Muito bem, então um abraço. Jociélio Silva. Jociélio Silva, então um abraço muito grande, carinhoso demais a esse pessoal bom que acompanha a nossa programação. Deixa eu aproveitar aqui a nossa audiência e fazer um convite também a toda a comunidade católica aqui do município de Sumé, para participar da Romaria Luminosa em homenagem à Mãe Rainha, né? Esse movimento que vai acontecer neste sábado agora, dia 5, todas as comunidades deverão se concentrar às 18 horas em ponto dos respectivos bairros para se dirigirem em Romaria até a Praça Adolfo Maia. Aí lá na Praça Adolfo Maia, né, seguiremos, né, a procissão vai seguir até a Igreja Matriz, onde haverá a Santa Celebração, né? Há 25 anos que começava o movimento da Mãe Rainha, né, aqui na cidade de Sumé, era fundada na paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui de Sumé. 25 anos. Muito bem. Olha, deixa eu me falar num tema que gera alguma polêmica, né, entre religiões. A católica tem uma visão diferenciada, padre, com relação a Maria, que é, por sua vez, a mãe de Jesus. Enquanto outras religiões têm ela como uma mulher comum. Qual a sua orientação em relação a esse tema? Eu acredito que precisa haver talvez até uma interpretação melhor da Bíblia, porque às vezes, primeiro a gente não pode dizer que Maria é uma mulher comum, porque se ela fosse uma mulher comum, claro, não desmerecendo as demais mulheres, mas a quem foi que o anjo Gabriel apareceu? A Maria. Ela foi escolhida por Deus, então logo ela tem o seu, vamos dizer assim, o seu privilégio de ser escolhida por Deus. Nós a temos também como imaculada. Deus não poderia nascer num ambiente de pecado, então Maria é uma mulher imaculada, uma mulher sem pecado. A mulher virgem, né? O anjo Gabriel e outros profetas também anunciaram o nascimento de Jesus Cristo. Eis que a virgem conceberá. Então toda a história da salvação, ela perpassa também pelo caminho e pela vida de Nossa Senhora. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente tem tanta coisa bonita para falar. Ela tem uma participação importante na Igreja Católica. Exatamente. Né? Nós não podemos negar na história da salvação, nós não podemos negar que Jesus Cristo escolheu uma família para habitar nela e escolheu uma mãe aqui na terra. Então, tudo isso já vai mostrando que ela não é uma mulher comum. Ela é uma privilegiada, ela é uma mulher escolhida por Deus para se tornar a mãe do Salvador. E pelo seu sim, o sim de Maria, ajuda também na salvação da história da humanidade. Então é muito bonita a história de Maria. É interessante porque nós temos uma leitura na igreja que nós chamamos os padres da igreja, que é chamado, a gente chama a patrística. Então, na concepção e na leitura bíblica deles, eles dizem assim, que Maria é a nova Eva da história da humanidade, porque a primeira Eva desobedeceu. Pela primeira entrou o pecado na história da humanidade. E o sim de Maria, ela vem para, vamos dizer assim, para reparar a desobediência da primeira Eva. É muito bonita a escolha, a história da salvação, mesmo a gente lendo as páginas do livro sagrado da Santa Escritura, a gente vai encontrar muita coisa bonita nesse sentido. Ó, César, a gente vai agora comentar o comercial bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o Padre Naels para falar de fé, tá certo? Daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. 95,7. Deu uma passadinha na Formosa Embalagem aqui na cidade de Sumé para você comprar o seu Destroyer, nessa época de insetos, baratas, mosquitos, né? Dá uma passadinha para você comprar o seu Destroyer com aquele desconto especial.
Atenção, atenção! Terrenos em Sumé, com pagamento facilitado em até 200 parcelas, sem entrada e sem burocracia, é o que você está procurando? A Master Loteamentos tem os melhores lotes no Morada Nobre, no Zé Marcolino e no Milênio. Todos os nossos lotes têm infraestrutura completa, 100% concluída, prontos para você construir sua casa. Fale com a gente agora mesmo pelo Zap 9635-9700. Vou repetir, 9635-9700. Temos lotes com parcelas a partir de R$129 por mês. Faça como mais de 600 famílias de Sumé que confiaram na Master Loteamentos e hoje moram no que há de melhor na nossa cidade. Você e sua família merece. Venha logo adquirir o seu na Master Loteamentos. Dia dos Pais, Armazém Paraíba. Na loja, no site, no Zap, no aplicativo tem presente pro seu pai. Tem smartphone Samsung de 128 GB por 899. A bicicleta Aro 26 com suspensão dianteira e traseira é 599. Caixa de som fica 219. Furadeira com baleta é só R$179. E o cortador de cabelos é apenas R$39,90. Presente de verdade do seu pai, só no Armazém Paraíba. MM Game Story. Trabalhamos com games, jogos e acessórios para games, assistência técnica para o seu game, acessórios para o seu celular e películas, cabos, fones de ouvido, power bank. Temos ainda bonecos para colecionadores. E no preço, você pode comprar mouse e teclado para o seu computador. Visite o nosso Instagram e conheça os nossos produtos. @MM Games. Ligue Zap 819-9963-6881. 95,7. Quer economizar na sua conta de luz? Gerar sua própria energia? Não passar mais por nenhum aumento na conta de luz da sua casa ou do seu empreendimento? Valorizar o seu imóvel e contribuir com o meio ambiente? Então agora você pode fazer tudo isso com a SM Energia Solar. Com a energia solar você tem a sua própria energia e ainda reduz seu custo em até 95%, contribui para o meio ambiente e para seu bolso. Você gostaria de fazer um orçamento sem compromisso? Ligue 839-9653-1200. SM Energia Solar, um empreendimento Milene Oliveira e Yasmin Moraes. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A ideia é simples, a união de pessoas. E você não é só cliente, é dona. E dono, isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação, explica. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Vamos juntos! Oferecimento Mercadinho do Galego. Preço baixo de verdade. Vamos juntos, no mais sabor. Vamos juntos. 95. Restaurante Cariri em Sumé, agora em novo endereço, na Rua Antônio Pereira Baé, 124 Centro, na subida para o mercado. Comidas regionais de qualidade e o melhor preço, servindo almoço, café e janta. Restaurante Cariri do amigo Juca, em novo endereço. Anote: Rua Antônio Pereira Baé, 124, na subida para o mercado. Ligue 99823-5521. Direção Seu Juca e Dona Edileuza. Para comprar barato de verdade, Mercadinho Barateiro, o rei dos preços baixos da cidade. Tudo o que você procura, você encontra no Barateiro. Venha fazer suas compras economizando. Mercadinho Barateiro, barato até no nome. Na Avenida 1º de Abril, saída para Monteiro. Você da cidade da zona rural, procure o Barateiro. Promoção, oferta e preço baixo de verdade. Fale com Tino Leu e faça um bom negócio. Loja Olindina em Sumé continua com grandes promoções, atendendo você com as melhores marcas para o conforto de seus pés, com as melhores marcas do país. Na Olindina você tem os melhores descontos à vista e ainda divide no cartão. A Olindina vai ao seu encontro. É só ligar 83999731667 e no nosso Instagram @Olindina Sumé você pode ver as novas ofertas e os mais bonitos calçados. Loja Olindina
Olindina em Sumé, a melhor sempre. Com você em qualquer tempo e lugar. Rua Marciano de Oliveira, 140, Centro de Sumé. 95,7. Vamos juntos. Informação e notícia. Informação e notícia. Olha, são exatamente agora 5h54, né? Entrevistamos aqui já o padre Manuel Augusto, foi uma audiência grandiosa. Conversamos com o padre, meu amigo Marcondes, também foi outra audiência grandiosa. E com o padre Naelso não é diferente. O pessoal da internet está acompanhando, não é verdade? Nosso carinho muito grande. Mas você ia falar algo referente à fé, né, Carla? Isso, né? Continuando aqui com a nossa entrevista com o padre Naelso, falar, padre Naelso, de fé, né? Porque a fé, ela pode gerar milagres e também por que, né, que a gente deve ter fé em Deus. Se a gente for acompanhar as curas, os momentos que Jesus realizou milagres, vamos dizer assim, tudo é acompanhado pela fé, né? Por isso que a gente tem aquela passagem bíblica que a fé remove montanhas. São Paulo vai dizer que sem fé não podemos agradar a Deus. Então a fé é o primeiro passo para a realização da cura. Até mesmo no sacramento da confissão, claro que aí já é diferente um pouco, mas tem o arrependimento. Sem o arrependimento não há o perdão dos pecados, mas além do arrependimento você também vai acompanhado pela fé, porque se você não tiver fé que os seus pecados lhes serão perdoados, eles também não serão. Então, a Bíblia fala o que, padre, sobre a fé em Deus? Bom, a fé é aquilo que São Paulo diz. Eu acho que eu vou continuar evidenciando as palavras de São Paulo. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Agora, graças a Deus que não existe vamos dizer assim, um termômetro, algo que possa medir a fé de ninguém. Porque se as pessoas pudessem medir a fé um do outro, talvez aquele que mais tivesse fé pecasse nesse momento, ia se achar arrogante, porque teria fé mais do que o outro, né? Graças a Deus que ninguém pode medir a fé, né, de ninguém. Deus fez tudo com muita sabedoria, e até nessa questão da fé também, porque nós não podemos, né, dizer que o outro não tem fé, a gente não pode julgar a vida do outro também com relação a isso. Ô César, bem rapidinho aqui, a Ivaldete Palmeira está acompanhando pelo nosso Facebook, pela live no Facebook, está parabenizando o padre Naelso pelos 12 anos de sacerdócio. A Zezinha também está acompanhando aqui o nosso programa. Manuel João, Luciene Soares, Dione Alexandre, Cristina Gomes, a Poli Araújo, o Manuel João, ele está acompanhando diretamente de São Paulo também, os nossos ouvintes aqui que estão registrados. A Dora Cariri também está acompanhando. A gente está trazendo todos os ouvintes aqui para esse horário, viu, padre? Padre, dia 4 de agosto será comemorado o dia do padre, né? Tem algum motivo? Né? Amanhã, exatamente. Tem algum motivo específico porque é nessa data, 4 de agosto? Justamente porque amanhã é o dia de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele é o patrono dos padres, de todos os sacerdotes. Foi justamente na data de amanhã que eu fui ordenado sacerdote, né, presbítero. Eu falei, comigo foram ordenados 6 padres, inclusive o padre Isaías de Monteiro. Falar do padre Isaías porque está mais aqui no mais próximo, conhecimento, né, das pessoas. Então, mais um outro se encontra em Campina Grande. E o padre Bruno também. Bruno está ali em Alcantil, me parece que é Alcantil que ele está trabalhando. Bruno. Muito bem. Também foi ordenado. Foi no dia especial, né? Dia 4 de agosto. Exatamente. A ordenação. Vamos falar nessa sua viagem agora, nesse dia 2, uma terça-feira, o senhor, juntamente com o nosso amigo padre Marcondes, estiveram em Campina Grande, né, junto ao bispo, né? Qual a finalidade dessa viagem? O senhor pode compartilhar conosco agora? Primeiro, porque o bispo quis antecipar justamente o dia do padre, né? Que será amanhã, e quis comemorar com todos os sacerdotes, né? Esse dia tão festivo para nós, para a diocese para todas as dioceses, mas vamos falar da Campina Grande. Então, todos os padres que puderam ir, nós participamos, celebramos com o bispo, tivemos uma missa às 10 horas da manhã,
Depois, após a missa, tivemos o almoço, né? Aquela gastronomia, certo. aquele momento impecável. Pois é. E à noite também no seminário, tudo isso no Seminário Diocesano de Campina Grande, nós tivemos o lançamento do segundo livro da história da Diocese de Campina Grande. Um livro muito bom, eu já comprei o meu exemplar e mandei um de presente para o padre de Frei Miguelinho, a cidade onde eu nasci. Porque esse livro, ele contempla a história também do Vaticano II, os bispos que passaram pela diocese. É um livro muito bom, vale a pena você adquirir. Inclusive nós temos aqui na paróquia. Depois você adquire o seu exemplar também. E é bom que vocês tenham essa história da diocese em vossas casas. Eu recomendo o livro. Eu já me comprometi a adquirir um livro, viu? Muito bem. Eu esqueci de perguntar o preço ao padre Marcondes, senão eu iria dizer aqui agora, mas eu vou andar com alguns exemplares também, porque eu vou encontrar pessoas que irão adquirir esse livro. A história é muito importante. Dizem que o homem que não tem história é uma pessoa sem história. E a história da diocese, né, aqueles grandes homens que passaram à frente sucederam os demais, né? Fica registrada a história e o trabalho pastoral de cada um deles. Muito bem, daqui a pouco eu quero só uma curiosidade, eu quero saber se os padres se confessam, né? Se o arcebispo também, o bispo, né, também se confessa, né? Inclusive eu soube que o senhor é confessor do bispo, ou já foi. Continuo sendo. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar, porque é a hora da Ave Maria, 18 horas, e a gente vai conversar com o padre Naelcio. Vamos juntos. Informação e notícia. Informação e notícia.
Muito bem, são 18h04. Carlos, governador da Paraíba, João Azevedo, afirmou hoje que o concurso público para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba Cagepa terá 73 vagas. Conforme o chefe do executivo, as vagas serão para diversas áreas de atuação. Muito bem. Em junho, o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius, já havia adiantado que o edital seria divulgado até o final do ano e, entre as vagas, devem ser oferecidas oportunidades para técnico em saneamento, em eletrotécnica, técnico em eletrônica, informática, engenheiro civil, mecânico e ambiental. João Azevedo também afirmou que o governo do estado vai realizar concursos para professor com 1.000 vagas, engenheiro 100 vagas, técnico de construção civil, nível médio, César. Muito bem. Continuando aqui esse bate-papo, né, com o nosso querido padre Naelson, né? Padre Naelson Moura, né? Muito bem, padre. Muita gente não sabe. Pois não. Rapidinho aqui, interrompendo bem rapidinho. A Cristina, ela tá falando aqui do livro. Ela tá falando que é R$20. R$20. Pronto, já tirou a dúvida. Ah, muito bem. Então aqui mesmo eu já vou comprar o meu, tá certo? Deixa o meu. Muita gente não sabe, mas uma das atribuições do padre é o atendimento de confissões. Mas nos esclareça uma curiosidade. Os padres, eles também se confessam? Sim, inclusive, o Papa mesmo se confessa quase toda semana. O Papa também se confessa, começando por ele. Quem é que confessa o Papa? Ou pode ser um dos cardeais ou pode ser um padre também, porque... É uma honra muito grande, né, pai? Exatamente. Pronto, imagine eu confessar o meu bispo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu disse, pronto, que seja escolha de Deus e que eu seja um instrumento para servir nesse ministério tão importante da igreja. Isso foi um convite, padre, do bispo, né? Para o senhor fazer a confissão? Na verdade, o bispo, eu recebi a provisão para atender as confissões dos seminaristas, porque o bispo estava precisando de padres que pudessem acompanhar os futuros padres da nossa diocese. Então, inclusive eu estava na companhia do padre Gustavo, nesse momento, Gustavo da Prata, que é a quem eu deixo meu abraço também, um grande amigo meu, entre os demais também. Aí eu disse, pronto, eu posso, porque é só uma vez por mês que eu vou a Campina Grande para atender os seminaristas. Eu disse, não, eu posso me colocar à disposição a esse serviço. Então, quando eu disse que ia ficar atendendo os seminaristas, aí ele disse, inclusive, eu quero que você também seja o meu confessor. Então, foi uma escolha dele mesmo, justamente. Aí eu venho acompanhando durante... O senhor se sentiu feliz com esse convite? Eu me senti feliz e me senti achei a responsabilidade muito grande. Eu disse, Deus conceda que eu saiba atender bem e que eu seja um instrumento capaz de iluminar a vida, né, do bispo também, porque agora com isso eu não quero dizer que as demais confissões eu não atendo com o mesmo cuidado e com o mesmo amor, porque diante de mim, quando vai confessar-se, quem está ali é o penitente e o confessor. Eu peço a graça de Deus sempre para que eu possa ser um instrumento que venha iluminar a vida daquela pessoa. Então, pode ser uma criança, pode ser uma pessoa de idade. Eu digo uma criança a partir da primeira Eucaristia, que aí eles começam a se confessar. Então, para mim não importa muito a pessoa nesse sentido, né? O cuidado maior nosso como padre é que a gente possa iluminar a vida daquela pessoa, possa ser instrumento nas mãos de Deus e como diz o Papa Francisco, que o padre confessor tenha um olhar misericordioso para cada pessoa que o procuram no sacramento da cura, que é o sacramento da confissão. Olha aí que coisa boa. Nós que trabalhamos no rádio, padre, lidamos com os mais diversos estilos musicais, né? Alguns, inclusive, que são muito polêmicos, né? Por apresentarem música de duplo sentido, né? O senhor, como bom apreciador da boa música, né? Da cantoria, da cultura, o senhor tem algum posicionamento ou até orientações para quem nos escuta? Olha, na verdade, o cristão, ele deveria, como cristão, nós não deveríamos ouvir todo tipo de música, né? Porque tem músicas que desrespeitam as mulheres, desrespeitam a família, é um estímulo à violência. E um incentivo à criançada também, dentro de casa, tá ouvindo, né? Exatamente. Então, eu acredito que você, como bom cristão, também sejam os programas televisivos também. A gente precisa
olhar um pouco o que é que a gente está colocando em nossa casa, em nossa família. Eu, pelo menos, não é que eu seja um homem retrógrado, não, mas o cristão precisa ter algo de bom na casa dele, na família, porque tem músicas que você escuta, se você é um pai de família, se você tem uma filha ou um filho, você se envergonha de ouvir aquilo com a família. Pelo menos, graças a Deus, na minha casa, no sítio, se chegar tocando algum tipo de música que a gente percebe hoje, eu pelo menos na minha casa, proíbo. Eu digo, não, aqui não vai tocar essa música porque aqui mora um padre, mora um cristão, e eu não quero esse tipo de música tocando aqui, não. O padre é apreciador de um vinho? Sim, eu gosto. É pecado o padre beber um vinho? Não é pecado beber. É pecado embriagar-se. O excesso, né? O excesso. Ou você desrespeitar o próximo, fazer mal ao próximo. Tudo em excesso é ruim, né? Qual é o tipo de vinho que o padre aprecia? Um vinho seco, suave? Não, eu estou tomando o seco, porque... Mas o seco, eu tenho uma taxinha de diabetes, aí eu evito coisa doce, eu evito mais. Então, eu aprecio mais o vinho seco mesmo. Eu deixei esses dois temas para o final, que eu sei que o senhor gosta. A gastronomia, qual a sua comida preferida, padre? O senhor sabe cozinhar? Olha, eu brinco com as pessoas hoje, eu digo que tá eu e Ana Maria Braga lá em casa agora, sabe? Na verdade, quando eu fui para o seminário, eu só trabalhava mais nas coisas do campo. Até para lavar a roupa, eu tive dificuldade no começo, mas hoje eu sei lavar a roupa, passo, e graças a Deus eu ando arrumadinho, direitinho. Mas eu até esqueci de dizer uma coisa no início dos estudos. Você perguntou quantos anos o padre passa, e a gente entrou outras perguntas e eu terminei não respondendo. O primeiro ano, quando a gente entra, eu estudei em Areia. O primeiro ano de um seminarista é chamado de ano propedêutico. Então a gente termina o primeiro ano e depois vai para o seminário maior. No caso, passa 3 anos ali, apresenta uma monografia, ele é formado em filosofia, e depois ele passa 4 anos estudando teologia. Certo. Também apresenta outra monografia. Então, o padre passa um período quase de 9 anos, já tendo o ensino médio, porque nesse período ele vai estagiar, tem o estágio pastoral também. Ele é ordenado diácono e depois é ordenado presbítero. Então, esse é um tempo quase de 9 anos que ele passa no seminário. Foi uma resposta que eu não tinha dado antes. O padre Dael disse que pegou uma carona com o Éden, né? De Monteiro, já estava na hora do almoço e ele vinha para o programa, né? O almoço ficou por dia, foi, padre? Eu acredito que a qualquer momento... O senhor disse? Já tem gente devendo almoço pro padre. Já tem gente devendo almoço por aí. Casa, tá? Olha, eu acredito que a qualquer momento, mas ele sempre me chama no dia do meu aniversário. Eu já fui 2 vezes jantar com ele lá. Você disse a gastronomia, como foi que o senhor disse? Não, era o dia do aniversário dele. Aí quando eu ia chegando aqui perto de Sumé, eu disse, você me ofereceu, o senhor me ofereceu o transporte, mas está faltando algo ainda nessa viagem. Ele disse, é o que, padre? Eu disse, a gastronomia, ninguém pode ficar... Ô, padre, toda vez que eu me lembro de Padre Dael, eu me lembro daquele almoço que a gente foi, que foi o governador até Maranhão na época, né? Teve deputados, senadores, né? Onde aconteceu aquele desastre depois do almoço, que foi todo mundo para o hospital. O senhor se lembra? Eu me lembro, mas parece que eu não comi daquela comida, não. Não, o senhor era vizinho à minha mesa. Mas eu acho que eu não tive nada, não. Eu acho que eu fui muito. Eu fui muito ponderado nesse momento. O hospital ficou cheio de governador, a deputado, todo mundo. Política. Qual o cenário da política no Brasil hoje? O senhor está confiante com o novo presidente? Olha, eu estou confiante porque no governo Lula, no programa do governo Lula, do presidente, se enquadra o pobre. Eu tenho confiança também, sempre gostei da forma como ele fala, a maneira como ele se dirige à nação, o respeito que ele tem. A posse de Lula foi muito bonita, inclusive as pessoas pobres estavam na posse de Lula. Também não havia um cenário de guerra, né, um cenário bélico. Não, muito bonito. Então, eu tenho confiança, eu acredito no trabalho do governo Lula e que Deus vai iluminar o presidente. E é uma pessoa que respeita a nação brasileira. Tivemos uma notícia ontem que a inflação caiu um pouco, né? Tivemos essa notícia, exatamente. Além da inflação,
Já tem algumas coisas baixando o preço por aí. O juro do banco, né? E eu estou pensando que a picanha... Será que a picanha vai chegar à nossa mesa, César, para a gastronomia ficar melhor ainda? Se Deus quiser. Padre Naelcio, muito obrigado por sua vida aqui na nossa programação, né? O senhor nos enche de orgulho e de alegria, né? Aqui, então agradecemos demais a sua participação e outra oportunidade a gente vai sentar e vai conversar, porque toda vez que vem um padre aqui no nosso programa, né, Carla, a audiência aumenta, né? Leve o meu abraço para o padre Marcondes, para o padre Emanuel, que está indo para Roma, né? Que seja muito feliz e tenha muito êxito na sua viagem. César, eu quero agradecer a você, a Jaqueline Oliveira, os demais comunicadores que trabalham nesta emissora, que Deus continue abençoando também o trabalho de vocês. Sabemos que essa emissora, ela veio para engrandecer também a nossa cidade, a boa música, o bom entretenimento e também uma valorização da nossa cultura. Eu, entre tantos que passaram por aqui, eu quero deixar o meu abraço, não desmerecendo os demais, mas eu queria deixar o meu abraço para o poeta Luizinho Batista. Tivemos com ele na semana passada, né? Isso. Então eu tenho um carinho muito grande pelos violeiros, pelos repentistas. O senhor gosta, né? Eu amo, é uma cultura muito rica da nossa região. Então, eu estive no aniversário de Evaldo Severino. Evaldo Filho é meu amigo também. E que Deus abençoe a nossa cultura, esses representantes, esses heróis que lutam pelo engrandecimento da cultura da nossa terra. Então, eu agradeço. É muito bom participar aqui, né? Eu sempre encontrei os microfones aqui abertos para que nós pudéssemos levar a mensagem da paróquia, a palavra de Deus e também participar. Eu sempre vinha muito aqui ao seu programa, depois tivemos a pandemia, né? Foi interrompido um pouco as visitas. Eu sempre, às vezes, vinha pedir alguma música, alguma coisa, mas eu continuo. Qualquer momento eu estarei aqui com vocês aqui de novo, que Deus abençoe a todos. O nosso programa à noite, o senhor continua quando pode? Escuta? Olha, o seu programa à noite, rapaz, você se deu tão bem com aquele programa que eu até brinco, eu digo, aquele programa, eu quase que ia agarrar outro dia, porque o programa bom, você está com uma seleção musical. Tomando um vinho, né, cara? Tomando um vinhozinho, a música. Quem não está apaixonado vai se apaixonar ouvindo seu programa. Essa semana eu vou lá levar um vinho pro senhor. Você vai levar, que coisa boa, que alegria. Pronto, tá registrado aqui, né? Já tá registrado. Já que eu não vou participar do show de Roberto Carlos aqui em Campina Grande, porque aí já se esgotaram os ingressos. Caríssimo, né? O ingresso. Caríssimo, rapaz. Para ficar na fila, o preço mínimo. R$1.500. Era R$500 o mínimo. É, o mínimo. Então, ingresso até de R$1.500. Justamente, para ficar mais pertinho da estrela. A estrela maior. É da música, não é? Então eu não vou estar no show de Roberto, mas aí eu estou fazendo um trabalho na minha casa, nada melhor do que um pendrive ouvindo uma boa música, um bom vinho e alguma coisinha ajudando por ali. Que mensagem nesse momento o senhor leva às pessoas que estão escutando, tanto no rádio quanto na internet? Uma mensagem de fé, uma mensagem de paz. A mensagem que eu deixo para todos nesse momento, primeiro, eu estava vendo uma mensagem aqui, eu vou pedir permissão a você para terminar com uma mensagem do Papa Bento XVI, de saudosa memória. Eu achei essa mensagem muito oportuna para este momento. Diz o Santo Padre, de saudosa memória: convido-vos a procurar o Senhor todos os dias. Ele deseja apenas que sejais realmente felizes. Tende fé com Ele, uma relação intensa e constante na oração. E na medida do possível, buscai momentos propícios na vossa jornada para permanecer exclusivamente na sua companhia. Se não souberdes como rezar, pedi que seja Ele mesmo quem vos ensine e solicitai a sua Mãe Celeste, que reze convosco e por vós. Muito bem, amém, assim Amém. seja. Então, uma boa noite para todos e muito obrigado. E lembrando, né, que daqui a pouquinho, a partir das 7h30, tem a missa em ação de graças pelos 12 anos de ordenação presbiteral do Padre Naelcio, né? E tá todo mundo convidado. Com a graça de Deus. Eu sei que os locutores não vão poder estar, mas vão rezar por mim onde vocês se encontram. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Meu abraço também para o Padre Marcondes, Padre Emanuel e também Dona Marta. Dona Marta trabalha com a gente
na casa paroquial. Mas aí eu não quero também deixar as outras funcionárias sem deixar meu abraço para Ana e também para Cristina e Lívia. Deus abençoe a todos. Umas figuras, que Deus abençoe. Finalzinho aqui da nossa programação, padre. A direção geral de Beto Batinga, a apresentação e edição de Carla Silva. E a apresentação de César Alexandre. Tenham todos uma excelente noite, fiquem com Deus e 7h30, saudade não tem idade, recomendado pelo padre Nael. A você uma boa noite. 95,7. Prazer, conforto e máxima privacidade já tem um lugar certo.